o estudo das matérias centrais e periféricas, e como identificar essas matérias, etc, etc, etc. Vamos lá. Antes de eu começar, eu acho que é válido a Renata se apresentar, né, pessoal? Acho que a maioria conhece a Renata, porque a Renata, quem é famosa é a Renata, não eu. Eu sou o menos famoso aqui. A Renata é muito mais famosa por conta da OAB. Mas fica à vontade, gente. Tá bom, vamos lá então, né? Bom, ele é famoso também, nem vem com isso. Eu fiquei meio famosa de fato por causa da OAB, né? Mas no concurso aí da magistratura eu tô começando, então o André tem muito mais expertise do que eu. E mais uma vez, obrigada pelo convite. Nós somos amigos, né, pessoais, então não tem muita frescura com a gente, não vou ficar puxando saco, nada disso, né? Gente, então, assim, muito prazer. Meu nome é Renata, aqui tá constando Bulgheroni, mas eu sou mais conhecida como Renata Orsi Bulgheroni. Eu sou juíza do trabalho na segunda região. Eu entrei no primeiro concurso nacional unificado, então estou aí completando 5 anos de nomeação. Eu sou professora há muitos anos, fui advogada por muitos anos, por 12 anos, depois virei juíza, e sou professora durante todo esse tempo. O que eu mais soube fazer na minha vida foi dar aula. Eu sou mestra e doutora em Direito do Trabalho, e aí, logo que eu saí da faculdade, eu já engatei no mestrado, no doutorado e na docência. E o que me ajudou muito, eu já até falo, né? Muita gente fala, eu quero fazer mestrado, quero fazer doutorado, e eu quero prestar concurso também. Gente, são coisas muito separadas, tá? Muito separadas, assim, o mestrado e o doutorado, eles são importantes para você que quer seguir uma carreira na academia, que foi o que eu fiz, e o concurso é completamente diferente. Então, falar que os meus estudos do mestrado, do doutorado me ajudaram no concurso é mentira. O que me ajudou foram os títulos. Então, no meu concurso, eu passei ali mediana, né? Eu fui passando ali sempre com a nota ali suficiente, a nota de corte, e depois, na fase de títulos, eu acabei passando muita gente. Eu consegui minha nomeação aqui em São Paulo por causa do mestrado, do doutorado, dos anos de advocacia. Então, você que pensa nos dois, já saiba que, assim, são estudos diferentes. Eu já digo que é bastante difícil de conciliar. E acho que é isso, essa sou eu. Se você quer falar mais alguma coisa, André? Não, beleza. Eu queria deixar você se apresentar um pouco, te conhecer. A Renata, ela grava com a gente aqui na ProMais, ela grava uma boa parte do conteúdo do curso PRO, né? Então, ela gravou a parte de direito coletivo, um processo, a parte de execução, a parte de procedimentos especiais, né? Como ação monitória, toda essa parte, dissídios coletivos, enfim. Então, tem um conteúdo bem legal que a Renata gravou, por isso eu convidei ela também, além de ser amiga pessoal, então tinha liberdade para convidar. Ó, a Francine aqui, ó, passou na OAB graças a você, Renata. Oi, tá vendo? Então, a Letícia assistiu uma palestra minha. Então, agora todo mundo na Magis, né? Quero ver todo mundo virando colega. Não, vamos passar, vamos passar. O pessoal tem que ter essa disciplina de estudar e fazer esse projeto de longo prazo, né? Nos encontros passados, a gente deu umas dicas para todo mundo sobre como, né, organizar o estudo, como fazer o planejamento. A Flávia conversou com o pessoal, a Flávia é super organizada, né, ela é super boa nisso. Ontem, a Carol Irata e eu tratamos das diferenças da magistratura do trabalho MPT. Estou até devendo mandar o material lá no grupo do WhatsApp. Alguém já me cobrou, vou mandar depois. Não tive tempo, eu estava em audiência hoje o dia todo, então eu não consegui nem separar material, nada. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as matérias centrais e periféricas. Eu vou começar, né? E a Renata vai passar uma parte de conteúdo jurídico também com vocês. Eu não sei o que ela preparou, vai ser surpresa, não estou sabendo. Mas eu acho que o ponto de partida é entender um pouco qual é a dinâmica, né, desse estudo, como preparar o seu estudo. E a gente faz isso no PRO, né, de fazer o direcionamento do conteúdo gravado. É identificar as matérias que são centrais e aquelas que são periféricas. Porque muda um pouco o jeito de estudar o que é central, né, matérias que são centrais e matérias que são periféricas no concurso. E, assim, óbvio, todas são importantes, né? Tem que só saber o uso delas, como fazer. Mas, antes de qualquer coisa, né, como identificar as matérias centrais? Me parece o seguinte, ponto de partida é conferir
né, a resolução 75 do CNJ, que vai tratar das matérias cobradas, né, das regras do concurso para juiz do trabalho, e olhar a resolução do CNMP, que trata do concurso, né? O Ministério Público ele sempre faz uma resolução nova, né, quando vai abrir um edital de concurso, então muda com mais periodicidade, mas a base é sempre a mesma, né? Olhar essas normas é um ponto de partida importante, assim como olhar editais anteriores. Pega um edital de concurso anterior para dar uma olhadinha o que foi cobrado. E aí, com base nisso, você consegue entender o que cai no concurso e também entender o que é matéria central, o que é matéria periférica. Eu acho que um diagnóstico do que é matéria central é dar uma investigada em provas passadas, o que foi cobrado a partir da prova discursiva. A tendência do concurso, tanto para juiz do trabalho quanto procurador do trabalho, é que na discursiva o foco caia para as matérias centrais. Então, ver o que costuma cair, você já vai ter como diagnosticar isso. Além disso, né, as matérias centrais, elas têm a ver com uma regra de bom senso, né? Só ter bom senso vocês vão entender. O que um juiz do trabalho precisa dominar no seu dia a dia? O que um procurador do trabalho precisa saber no seu dia a dia? É direito penal, né? Puro, pesado, denso? Não vai ser direito penal puro, pesado, denso, né? Vai ser mais, como é que se fala? A matéria, né, que tem a ver com a nossa atuação. Vai ser direito do trabalho, vai ser processo do trabalho, vai ser constitucional, porque isso todo mundo tem que saber bastante, né? Vai ser processo civil, porque no processo civil ele influencia o processo do trabalho, né? Então, processo civil e processo do trabalho. E direitos humanos é sempre uma base importante que as duas carreiras demandam, né? Então, assim, essas são as matérias mais centrais. Identificando elas, eu consigo, por exclusão, identificar as acessórias, né, que vão ser, fundamentalmente, aquelas que não têm tanta importância para nós, por exemplo, o direito penal, um direito administrativo, né, previdenciário, porque a gente não tem competência, né, para matéria previdenciária em geral, a gente só faz uma execução previdenciária acessória, né, decorrente da condenação, né, de uma sentença, então é muito pouquinho, né? Ou seja, essas matérias que não estão nesse núcleo duro, elas são um pouquinho diferentes de estudo. E aí a Renata dá a opinião dela, né, quando você quiser, Renata, mas a minha impressão é a seguinte: o estudo para essas matérias centrais, ele acaba tendo que ser um pouco mais denso, mais pesado, mais aprofundado, porque você vai precisar delas, desse aprofundamento para as demais fases. Enquanto as periféricas é um estudo mais superficial. Mas isso não significa que essas matérias mais periféricas não sejam importantes, né? Já que elas costumam, às vezes, ser o pulo do gato diferencial da aprovação do candidato. Você, às vezes, estuda direito do trabalho igual um maluco, estuda constitucional igual um doido, e aí, poxa, você já tem uma nota boa nessas matérias, você já vai bem em direito do trabalho. E igual você, o seu coleguinha que está prestando concurso também vai bem em direito do trabalho, porque todo mundo que quer que seja juiz do trabalho gosta de direito do trabalho. Então, todo mundo está estudando essas matérias, né? E onde talvez seja a solução, né, onde faz o diferencial numa nota, é na periférica, que às vezes é um conteúdo mais superficial e que você consegue ganhar nota, ganhar pontos. Por exemplo, às vezes o seu coleguinha que faz super bem em direito do trabalho, porque estuda bastante, ele vai mal em previdenciário, não pontua nada. Aí vem lá, tem poucas questões, vem 3 questões de previdenciário, geralmente vem pouca coisa. Eu mostrei até as estatísticas ontem para vocês. Vem 3 questões. Pô, mas se acertar as 3, a diferença é absurda. Pode ser a nota de corte que você precisa bater com essas 3. A mesma coisa, um direito penal da vida. Então, tem que saber a dosimetria desse estudo, né? Pegando um paralelo de penal. O que é matéria central, você vai ter que estudar com capricho e um empenho maior, porque isso vai ser base para essa base que você vai formar vai servir para todas as fases do concurso. Até a prova oral,
vão esperar de vocês um domínio profundo de direito do trabalho, direito coletivo do trabalho, de constitucional. Agora, as periféricas, elas demandam um estudo mais superficial, porque onde elas vão cair? Na primeira fase. E a primeira fase tende a ter conteúdos mais rasos, porque não dá para pôr coisa polêmica, coisa densa, etc. Eu não sei se você seguiu uma estratégia parecida ou não, Renata, mas se eu tiver falado alguma besteira, você me corrige. Imagina, você até falou o que eu ia falar, exatamente isso. Eu sempre tive para mim, e eu acho que é uma coisa que o concurseiro trabalhista tem que ter, que trabalho, todo mundo vai bem. Se a pessoa não gabarita, é muito próximo disso, sabe? Trabalho, processo do trabalho, as pessoas vão muito bem. Então, lógico, você tem que aprofundar seu estudo, mas eu focava nas periféricas. Eu estudei pouco, assim, para a primeira fase, tá? Tô falando de primeira fase, trabalho, processo do trabalho, e comecei a focar nas coisas que eu não sabia, tipo internacional, civil. Previdenciário, na época eu dava aula, então eu tinha mais facilidade, mas eu tenho certeza de que o que me aprovou foram essas matérias periféricas. Por exemplo, internacional. Eu não lembro quantas questões eram, mas eu gabaritei. E aquilo foi determinante para eu, sabe, conseguir ser aprovada na primeira fase. Mesma coisa, civil, que eu não sabia nada. Eu estudei pra caramba, eu fui super bem. Também não gabaritei, mas fui super bem. Previdenciário, eu gabaritei também. Então, e uma coisa que às vezes, assim, o aluno que está começando a estudar e está estudando, às vezes, sem cursinho, e eu falo isso até para os meus alunos da UAB, ele deixa de lado essas matérias, porque ele fala, por exemplo, empresarial, são 3 questões só, por que eu vou estudar isso? Você vai estudar isso porque é isso que vai te aprovar, porque o resto, todo mundo vai bem. Então, você sempre tem que pensar naquilo que vai ser o diferencial. Consumidor, sabe? São umas matérias assim, consumidor tem 2 questões, sei lá, eu me lembro na minha prova, 2 questões, mas isso foi o que me aprovou. E uma outra coisa, assim, que eu acho que é bem importante, o André falou que as matérias, elas são cobradas de forma mais rasa, as periféricas na primeira fase, enfim, por exemplo, civil nem cai, né, nas fases, não cai até Cai. Tinha uma questão até na minha prova. Mas pode cair um civil, mas assim, o seu concurso até foi uma exceção, que caiu um civil puro. Isso. Porque não é comum, né? O comum é cair um civil ou... Tangenciando o direito do trabalho. Exato. Que era isso que eu ia falar. Mesmo as matérias, eu me lembro, por exemplo, na minha prova, na primeira fase, administrativa, eu sempre detestei, mas eu estudei e tal. Eu me lembro que a primeira questão de administrativa era uma decisão do STF que tinha acabado de sair sobre a proibição de greve em serviço de segurança. Então, quer dizer, é greve, sabe? Tudo bem que a gente está falando de greve de policial e etc., né? Tinha acabado de sair, tinha saído ali coisa de 2, 3 meses. E foi a primeira questão de administrativo. Outra coisa que a gente vê, ECA, se você for olhar, cai lá um conselho tutelar e tal, mas é aprendiz e estágio, o grosso das questões, né? Eles pegam umas coisinhas esquisitas ali da lei do estágio, etc. Mas é isso, então acaba tangenciando o direito do trabalho. Então, é um estudo que a gente tem que fazer, mesmo internacional, né, que eu gabaritei, eu me lembro, são as convenções da OIT, o processo de ratificação, o processo de inserção no ordenamento, esse tipo de coisa. Então, sempre eu acho que a gente tem que estudar, mas sempre puxando a sardinha para o nosso lado, e nunca deixar de lado. Na UAB eu enfrento muito isso, eles têm, por exemplo, uma questão de filosofia, aí o cara fala, não vou estudar filosofia. Ele faz quanto? 39 pontos, ele precisa de 40 para passar, sabe? É sempre assim, então não deixar de lado essas matérias que são mais periféricas, e sobretudo, que até você não sabe o que eu preparei para falar hoje, mas sobretudo as decisões do STF sobre o tema, as decisões recentes do STF sobre o tema. É disso que eu quero comentar, quero falar de algumas decisões de matérias periféricas ligadas ao direito do trabalho, que são o que muito provavelmente vai aparecer, né, na prova de vocês. E isso é uma coisa, um exercício que a gente tem que fazer, que assim, é ler o Migalhas. O Migalhas me salvou na época do meu concurso. Hoje eu já não tenho tanta paciência assim para ler o Migalhas. Para quem não conhece, o Migalhas é um informativo jurídico, né? E assim, cara, o Migalhas me salvou, porque eu lia todo dia aquela desgrama. E aí eu recebia, né? A gente recebe no e-mail. Se você se cadastrar, você recebe no e-mail. E aí eu estava sempre sabendo, saiu um tema de repercussão geral novo, para você não ter que fazer o que eu fiz, por exemplo, para preparar essa live. Entrar no site do STF e ficar olhando os últimos temas de repercussão geral, sabe? É legal, é uma dica que eu já dou. Já assina o Raio do Migalhas, é de graça, né? E ele vai para o teu e-mail e você já começa a ler aquilo, você vai ver que você vai estar super atualizado com coisas de outras matérias que vão cair
cair na sua prova. Lógico, ignora coisa de, sei lá, tributário, né? Coisas que, se bem que às vezes mesmo tributário tangencia previdenciário, mas é mais difícil cair. Então, coisas que você sabe que não estão no seu edital. Mas as decisões do STF, por exemplo, constitucional, saiu uma decisão lá de competência legislativa, eu até vou comentar, saiu no final do ano passado. Pô, tem tudo a ver com o direito do trabalho, chance de cair enorme. Então, eu acho que é um método bom. Para quem está começando, a gente fica muito focado, informativos do TST, informativos do TST. Começa a ler o migalhas, você vai ver como vai te ajudar. Inclusive, as grandes decisões do TST aparecem lá também. Então, é uma coisa que eu super recomendo. Já faz uma curadoria para você, né? Porque esses sites, eles fazem, nada mais são sites de notícia, eles fazem uma curadoria. Tem profissionais trabalhando, né? Porque eles ganham dinheiro com a propaganda, né? No migalhas, assim como Conjuro, etc. Uhum. Mas eles fazem essa curadoria das notícias importantes, decisões importantes. Então, você não precisa inventar a roda, né? Já tá feita, né? Ela já está inventada. É uma boa ferramenta. Eu também não tenho muito mais paciência hoje, não, mas eu lia bastante. A gente vai perdendo, que nem os informativos do TST, era aquela loucura, né? Sai informativo novo. Hoje em dia já a gente lê, mas, né? Você ainda lê mais, com certeza, né? Que você tem as suas aulas de desempenho. Tem que ler, mas tem que ter tempo, tem que sobrar um tempo para ler. Quem está estudando tem que ler todos, né? Tem jeito. Isso não tem jeito. Esse estudo para as centrais periféricas, então, assim, até antes da Renata começar a falar um pouco de conteúdo, vocês têm que ter esse discernimento. E não é à toa, né, que, por exemplo, vocês viram na segunda-feira, lembram do planner lá que a Flávia mostrou na tela para vocês e tal? Aquela planilha de planejamento, lembra que ela sempre colocava matéria central e matéria periférica. Como as periféricas tendem a ser menores, ela fez de um jeito que meio que acabava junto, o ciclo dava o final do ciclo em concomitância, tanto as centrais quanto as periféricas. Por quê? Porque elas têm um estudo mais leve, menos denso. Não que não tenha que olhar, por exemplo, como a Renata falou, jurisprudência. Jurisprudência é um negócio importante, jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente, né, para a primeira fase, os precedentes obrigatórios, que é precedente obrigatório, tem que saber, né? Inclusive, já faço o convite, a gente vai aqui pela Promages fazer em breve um curso de atualização jurisprudencial. Então, quem animar, vai acompanhando a gente no Insta, que a gente vai fazer um curso específico para isso, até para atender o pessoal que está na prova oral hoje, porque isso vai até o fim do concurso. O pessoal que está na prova oral só está voando na jurisprudência obrigatória, não pode errar, né? É obrigação acertar, senão fica meio chato. Então, a gente está fazendo para eles, mas vai abrir para o público geral. Então, fiquem acompanhando. E, portanto, vocês têm que tentar fazer essa mescla de nunca deixar de lado as periféricas. Coloca a central no seu estudo, né? E tenta, na sua organização, no mesmo dia, igual a planilha, numa parte do seu tempo de estudo focar na central, uma parte do seu tempo de estudo focar em periférica. E todo dia fazer isso, para você conseguir formar uma bagagem, uma base de conteúdo mais sólida e também revisar, né, as centrais e as periféricas com certa periodicidade, tá? A gente aqui, até já fazendo a propaganda, no curso Pro, a gente tomou esse cuidado, né, o papel de um curso, né, não assim, fundamentalmente abreviar caminhos, facilitar a vida, ser uma ferramenta, né, o estudo, quem tem que estudar é o aluno, não tem jeito. Mas a gente tenta criar ferramentas que ajudem a otimizar o tempo. O Pro 2024 ele foi pensado para isso. Por quê? A gente, nas matérias centrais, dá uma densidade um pouco maior, né? Uma densidade boa. Por exemplo, em direito do trabalho, eu trato de muita coisa polêmica, coisa bem, se fala, isso é uma questão polêmica, é para um aprofundamento, depois você pesquisa mais, se você quiser. Talvez não caia numa primeira fase, mas já fica aí a informação para uma segunda fase, né? Eu sempre tento fazer isso, professores também. E nas periféricas, os professores também vão na medida certa do que precisa, sem exagero, né? Você não vão encontrar um conteúdo de penal, por exemplo, gigante, e que você fala, nossa, tem direito penal inteiro,
né? Que às vezes alguns cursos fazem aulas gerais que servem para qualquer carreira, para qualquer concurso. E aí tem aquele penal de 50 horas. Pô, 50 horas de penal para nós aqui na magistratura do trabalho no PT não faz sentido. Então, há um direcionamento. A gente tenta já fazer isso, né? A gente já fez isso no PRO, para justamente otimizar o tempo de vocês, tanto nas aulas quanto nas apostilas, tá? Então, assim, identificar e saber como estudar, como é que se fala? Matérias centrais e periféricas é indispensável. Depois eu vou mandar para vocês um resuminho dessa diferença entre centrais e periféricas, um materialzinho em PDF, junto com o que eu fiquei devendo de ontem, que era as estatísticas que eu tratei ontem com vocês, tá? O Henrique mandou uma dúvida aqui. Como não deixar o caderno desorganizado? Olha, não sei, geralmente a aula dos professores ela é razoavelmente organizada, né? Então é interessante você fazer uma anotação que siga, né? Assim, que não deixe de fora informações importantes que o professor traga. Uma sugestão, né? Se você participar do PRO primeira fase, PRO 2024, a gente já fornece as apostilas em PDF, né? Aí uma sugestão é você fazer anotações específicas para complementar o que tem na apostila. Que aí você, vamos dizer assim, já tem uma base organizada, que a apostila está toda organizada, o conteúdo numa ordem lógica, e aí você usa uma ferramenta paralela, como um Word, algo do gênero, para você colocar informações extras. Tá? Eu acho que funciona, é uma ferramenta interessante. Ou se você gosta de anotar à mão, imprime a apostila e vai anotando junto ali, na própria apostila, você vai anotando adendos no verso, por exemplo. Tá? É uma forma de você otimizar o conteúdo. Eu sei que o escrever à mão dizem que é o ideal para aprendizado, né? Só que é mais lento. Então, eu sou suspeito, porque eu usava notebook mesmo e anotava no notebook. Como falei no primeiro dia, eu fiz um cadernão meu, né? Eu anotava as aulas dos professores, fiz um cadernão meu, porque não tinha apostila no curso, diferente daqui, e aí eu ia enxertando as súmulas, as OJs, os artigos de lei, aí estava tudo num lugar só para ficar fácil de ler, entendeu? Então, eu acho mais prático, tá? Você também fazia no computador, Renata? Nossa, não, eu adoro. Como toda mulher, eu gosto de caneta colorida, de, né, caderno fofinho e tal, mas hoje a gente estava até falando de estabilos, né? Enfim, estabilos, né? Estabilo, acho que fala. Eu tenho milhares aqui de canetinhas, mas Não, Word, muito mais rápido, não tem discussão. Sabe outra coisa que eu também não consigo me conformar? Como que as pessoas conseguem usar Vademec com papel? Porque é um negócio que, tipo, desatualiza, a cada 10 dias desatualiza. Então, eu sempre estudei pelo site do Planalto, eu nunca tive um Vademecum, só na segunda fase, não tem jeito, você tem que levar, mas sempre pelo site do Planalto, sabe? Até hoje, eu não consigo pegar um Vademecum e ler. É engraçado, tem que ser pelo site do Planalto, porque eu sempre tenho a sensação de que eu estou lendo um negócio que pode ter mudado e meu Vademecum não está atualizado. Sabe? Sim. É que o pessoal às vezes gosta de usar o escrito porque faz anotação, né? É mais, acho que por isso, né? Você já tem um vademecum que você está acostumado. Eu acho que é válido usar o vademecum, até para saber usar, né? Porque tem gente que chega na segunda fase e não sabe usar o raio do vademecum, né? Isso. Então é bom já sair usando agora para aprender, senão vai fazer besteira. Mas eu também, assim, não tenho Vademecum há anos. Eu comprei agora para pôr no curso de prova oral lá para o pessoal, para se quiser consultar na prova, né? Sim. Enfim. Olha lá, a Ana vive colocando coraçãozinho. É o bom do Word agora que dá para você colocar os desenhinhos ali. Exato. Mas, enfim, identificadas aí essas matérias centrais e periféricas, eu vou passar a palavra para a Renata, falar um pouquinho dessas decisões que ela selecionou aí, importantes de conteúdo jurídico. Você já, né, não só ter dica de estudo, mas também ter dica de conteúdo. A gente já dá um pouco do conteúdo para vocês, do que a gente acha importante. Fica à vontade, Rê.
Beleza. Então, gente, eu selecionei algumas decisões do STF, tá? Especificamente, eu falei, não vou selecionar a decisão do TST, porque aí a gente entra em matéria central. Então, eu tentei buscar algumas coisas periféricas para até mostrar para vocês como é que isso pode ser cobrado na sua prova, como foi na minha, como foi no último concurso, mas eu me lembro que a minha prova me marcou muito nas matérias periféricas por causa dessas decisões recentíssimas que tinham saído ali semanas antes, meses antes, e às vezes a pessoa ela está focada em estudar aviso prévio e ela não chama tanta atenção, né? Uma decisão assim recente. Então, eu fiz isso mesmo, tá? Sendo muito sincero, eu peguei os últimos temas de repercussão geral do STF e eu comecei a caçar coisas que me pareciam que talvez tivessem alguma relação com o direito do trabalho. Lógico, alguns eu já conhecia, não vou enganar ninguém aqui, né? Alguns eu já conhecia, eu fui direto neles, mas eu quis fazer isso e eu vou trazer alguns, tá? Para vocês, acho que eu selecionei uns 6 ou 7 para falar para vocês hoje. E eu vou começar, na verdade, assim, a minha ideia era selecionar temas de administrativo, só que aí eu me deparei com o último tema que foi julgado ano passado pelo STF, que era um tema de constitucional, que resvala no direito do trabalho, então eu quero começar por ele, tá? Então, primeira matéria que não é bem periférica, mas que não é trabalhista tipicamente, direito constitucional. Queria citar um tema com vocês, eu fiz uma cola aqui com os temas, para não falar besteira, e eu vou até mandando aqui no chat. O primeiro tema é o tema 1051, de dezembro do ano passado. Foi o último tema, esse aqui é de direito constitucional. O último tema que foi julgado pelo STF ano passado. Você lê esse tema, eu vou ler, ele diz o seguinte: é inconstitucional lei municipal que estabelece a obrigação de implantação nos shopping centers de ambulatório médico ou serviço de pronto-socorro equipado para atendimento de emergência. Você lê um negócio desse, você fala, por que eu vou clicar nesse tema, né? Eu vou passar direto, isso aqui nunca vai aparecer na sua prova. Pois bem, eu resolvi clicar porque me chamou a atenção. Como consumidora de shopping center, me chamou a atenção. E vejam só, esse é um tema de direito constitucional, de competências constitucionais, que envolve justamente a competência legislativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Então, o que aconteceu aqui, muito brevemente? O leading case, ele era um caso envolvendo duas leis municipais aqui de São Paulo, do município de São Paulo, que determinaram a criação de ambulatório médico em shopping center. Todo shopping center tem que ter um ambulatório médico. E aí você fala, ótimo, matéria de interesse local, artigo 30 da Constituição, o município pode legislar sobre isso. E os ministros falam isso. Eles falam, realmente, olha, matéria de interesse local, teoricamente, está dentro da competência legislativa do município. Porém, muito cuidado, por quê? Isso não é matéria, isso, na verdade, não é interesse só do município. Resvala na competência da União privativa para legislar sobre direito do trabalho. Olha só o raciocínio que foi feito. A partir do momento em que eu determino, que uma lei determina, que tem que ter um ambulatório dentro do shopping center, essa lei está determinando que você contrate médicos, enfermeiros. Está até ferindo a iniciativa privada. Está determinando que o shopping contrate médicos e enfermeiros profissionais da área da saúde para atuarem naquele ambulatório. E aí foi reconhecido um vício de inconstitucionalidade formal na lei, por atacar, por violar competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. E aí eu me lembrei de que eu já tinha visto isso em algum outro julgado recente do STF. E eu fui caçar e encontrei realmente o tema 525. Era muito similar, uma lei do Rio Grande do Sul que determinou que os supermercados oferecessem serviço de empacotamento. Então, não só o serviço de caixa, etc., você tinha que ter serviço de empacotamento. E é uma lei de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que determinou isso. E aí, mesma noção, peraí, não pode. Parece que é uma coisa de interesse local, mas não. Na verdade, você está legislando sobre o direito do trabalho, o município, e você não pode fazer isso porque é competência privativa da União. Então, vejam, parece uma coisa nada a ver, parece uma coisa de direito, sei lá, do consumidor, não sei direito onde entra, direito empresarial, direito comercial, na verdade, mas no fundo, a gente tem uma coisa de direito do trabalho aqui. E a segunda decisão similar que o STF toma sobre o tema. Então, quando eu vi, eu falei, vou levar para eles, embora esteja em direito constitucional ali, eu acho que vale a pena a gente ficar atento a esse tipo de posicionamento do STF, beleza? Bom, agora eu vou para... Dicas de matéria central, né?
Isso aqui é central. Isso já exigiu um certo aprofundamento do assunto, é bom ficar esperto. Aliás, essa questão de competência da União, né? A gente tem sempre aquela situação polêmica, e que já está resolvida, né? Que era a situação da exploração de amianto, né? Nossa, e teve as legislações estaduais dizendo que não pode explorar amianto, e nesse caso o Supremo disse que as leis podiam vedar a exploração de amianto, que atinge o direito do trabalho de algum modo, né? Porque você proíbe a exploração. Então é curioso, né? Como oscila. Eu trouxe até uma outra decisão aqui interessante que oscila. Essa daí, salvo engano, do amianto, faz tempo que eu não vejo isso, porque já superou, né? Mas eles entenderam que era matéria de saúde, né? Então era concorrente, né? Era uma história assim, salvo engano. Que era meio ambiente do trabalho em geral e saúde, aí podia. Era reflexo apenas do direito do trabalho, aí não tinha problema. Isso, mas é interessante. E é legal que a gente vai vendo que vai mudando, né? Então, o próprio posicionamento do STF vai evoluindo, né, nesses temas. Então, é matéria central, mas enfim, como me chamou a atenção, falei, não custa, eu vou trazer. Bom, aí agora entrando em administrativo, tá? Eu selecionei 3 decisões, uma das quais é quase trabalhista, mas deixa eu falar de uma que não é. Deixa eu começar, então, direito administrativo, eu quero falar de 3. Administrativo. ADM, todo mundo sabe o que é. Primeira, tema 221, final de 2022. É uma decisão que aborda o direito a férias do servidor público. Só que tem todo um desenvolvimento do voto do Alexandre de Moraes falando de férias na CLT. O que aconteceu aqui? Leading case, uma lei de Betim, Minas Gerais, lei municipal também, que determinou que servidores públicos que gozassem mais de 2 meses de licença saúde perderiam o direito a férias. Bom, subiu para o STF e o STF declarou a inconstitucionalidade dessa lei. Então, eu tenho aqui o tema, diz o seguinte: no exercício da autonomia legislativa municipal, não pode o município, ao disciplinar o regime jurídico dos seus servidores, restringir o direito a férias a servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo das férias anuais previsto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição. Então, quer dizer, inconstitucional porque viola a autonomia municipal, mas, sobretudo, foi decisão por maioria, tá? E o entendimento que prevaleceu foi no sentido de que, ao limitar, ao estabelecer que se você sair em gozo de licença saúde por 2 meses, você perde o direito às férias, você está restringindo o próprio direito às férias. Na verdade, eles usam a expressão tornando inexequível o próprio direito às férias. Daí vem o voto do Alexandre de Moraes, que foi seguido por uns 2 ou 3 lá, mas não prevaleceu. Aí o Alexandre de Moraes fala o seguinte: tá, mas peraí, na CLT tem um artigo que trata da perda do direito às férias, o artigo 133. E lá tem 2 incisos que são interessantes. O primeiro, inciso 4º, que fala que após 6 meses de percepção de benefício previdenciário, você perde o direito às férias. E tem também o inciso 2º que fala que após 30 dias de licença remunerada, você perde o direito às férias. E aí o Alexandre fala, então tá bom, então a gente está privilegiando o servidor público, né? Em detrimento da iniciativa privada. E não prevaleceu esse voto, mas para mim faz todo sentido. Poxa, por que na iniciativa privada tem a CLT prevendo uma restrição de direito às férias, mas para o servidor público não pode? Né? Torna inexequível o direito. Então, é um negócio que tem também super legal de aparecer para vocês, né? Porque, às vezes, a gente está acostumado com o direito do trabalho e fala, não, tranquilo, dá para uma lei limitar o direito às férias. Só que vem o STF e fala, não pode, porque torna inexequível. Tá? Então, eu achei legal. Esse aqui eu já conhecia, tá? Esse aqui não... Esse aí dá uma boa tese de petição inicial de reclamação trabalhista, hein? Para derrubar o 133, né? Dá uma boa tese de petição inicial. Não mostra para os advogados, não, senão eles vão começar a pedir isso, vai dar trabalho. Tô quieta. Nunca falei nada. Não ensina isso para os advogados, não. Tô quieta, beleza. Bom, deixa eu ver o outro tema que eu selecionei aqui. Sim. Eu selecionei 2 temas que são do nosso dia a dia. Um até que a gente discutiu, né, André? E aí eu quero até ouvir de você, da servidora gestante. Eu acho que o 5.2, assim, a gente discutiu pelo WhatsApp, na verdade, eu acho que a sua posição é a mesma que a minha, aí eu fui ler de novo, tá?
o acórdão. E assim, para quem não sabe do que a gente está falando, né? Olha só as meninas aqui, já escutei, já era, tá vendo? Tô dando... Então, você tá criando monstros aqui, ó, não pode. Meninas, peguem o acórdão, inclusive, desse é pequenininho, tá? Tem, tipo, sei lá, pequenininho, tem 30 páginas, mas para os padrões do STF é minúsculo, né? E tem, o voto é maravilhoso, vocês vão super usar, tá? Se precisar. Mas, enfim, o tema 542 foi um tema que, na minha opinião, foi muito mal interpretado na época em que ele saiu, que foi o tema da servidora gestante que não perde o direito à licença maternidade e à garantia, à estabilidade, a estabilidade provisória ou garantia de emprego, que eles usam a expressão estabilidade, independentemente do regime jurídico aplicável. Eu vou ler o tema e aí vocês vão entender por que deu todo o fuzuê, né? Qual assim, que é o número dele mesmo? É o 542, tema 542. 542. Isso, está caçando aí, né, também. Eu vou abrir aqui, qualquer coisa eu até põe na tela para a galera, deixa eu ver. Ah, beleza, tá bom, vê aí se dá certo. Até põe aqui, ó, para ficar, beleza, põe aí, fica fácil do pessoal acompanhar. Visualizar, Opa, peraí que eu fiz. Vou esperar você colocar. É esse aqui, o 542, entrou certo? Entrou. Deixa eu ver. Isso, ó, certinho. Então, isso aumenta aí, para a gente enxergar. Então, tá aí, a tese tá aí, né? A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. O que aconteceu aqui? Quando saiu esse tema, foi um surto na comunidade jurídica trabalhista, porque todo mundo começou a dizer, olha, agora qualquer contrato a prazo, qualquer tipo de gestante, qualquer contrato de gestante assegura estabilidade. Derrubando, então, o entendimento do TST no IAC, que acho que é o 2, né, no incidente de assunção de competência, acho que é o número 2, no sentido de que a temporária, a empregada temporária, a trabalhadora temporária, não tem garantia de emprego. Né? Então, vocês sabem, acho que vocês conhecem essa evolução da jurisprudência, por muitos anos o TST entendeu que contratos a prazo não ensejavam garantia de emprego gestacional para gestante, mudou a jurisprudência para dizer na súmula 244 que contratos a prazo ensejam garantia de emprego, e aí veio o incidente de assunção de competência, em que o TST limitou, falou realmente, contratos a prazo geram garantia de emprego, geram estabilidade gestacional, exceto na temporária. Eu vou até colocar para o pessoal ver aqui o IAC2, ó. Vê se é o 2 mesmo, eu falei o 2. É o 2, é o 2. É o 2, né? É o 2. O IAC é o incidente de assunção de competência que o TST decidiu pacificar a situação do contrato de trabalho temporário, porque os contratos a termo, como a Renata bem disse, eles... eu achei que eu tinha colocado, não coloquei. Você tem que do outro e, né? O Meet é meio chatinho. Entrou certo? Não entrou certo. Tá entrando, calma. Tá, entrou sim. Aí, ó. Mas é que eu abri na tela errada. Aqui, então. Que é o tema, né? Pronto. Não tá aparecendo, não. Não? Ué, continua. Interromper. Eu fiz besteira, peraí. É que ele é confuso, peraí. Então, porque você tem que fechar um para abrir o outro, eu sei. Eu joguei na tela, achei que estava resolvido. Aqui, o IAC2. Aí, agora sim, ó. Agora foi. Tá aí, ó. É inaplicável o regime de trabalho temporário disciplinado pela Lei 6.019 a garantia de estabilidade provisória empregada gestante prevista no 10.2b do ADCT. Assim, com base nisso, a gente sabe que tem até decisão divergente, acho que na terceira turma, do TST, mas com base nisso, o que a gente entende? Você tem um contrato de trabalho a prazo, você tem a estabilidade, exceto o temporário, né? Então, aí, aqui, ó, já tem dúvida aqui no chat. Era exatamente, Rony, o que eu e o André estávamos, não discutindo, mas, né, conversando sobre no WhatsApp. Esse tema, gente, sim, é exclusivo para empregadas ou servidoras públicas.
Exatamente, obrigada, André, contratada pela administração pública. O que acontece é que, na tese, eles não colocaram isso, mas se você analisar, fala lá, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo. Isso deixa bem claro que, na verdade, o STF quis se referir à servidora pública. Muita gente saiu defendendo por aí que, então, teria sido superado o entendimento do TST de que a temporária não teria estabilidade, porque o próprio STF, no acórdão, fala de temporária, mas a temporária é outra, é a temporária da administração, que é contratada lá nos termos, já não lembro mais, acho que do 3710, enfim, não tem nada a ver com a nossa temporária da 6.019. Então, acho que é muito importante a gente fazer esse recorte. Esse tema 542 é exclusivamente para as servidoras públicas. Então, hoje, o que se entende é servidora pública, não interessa se você é comissionada, seletista, enfim, sei lá, estatutária, normal, temporária, você tem tanto a licença maternidade quanto a estabilidade. Mas isso não se estende à iniciativa privada, em que a gente continua tendo a restrição da temporária. Eu sei que vocês vão estudar isso com mais detalhes, eu não sei quem é que dá essa aula no curso Pro, mas a gente sabe... É você, André, é isso? Sou eu que falo em direito do trabalho, eu que trato das garantias de emprego, estabilidades, restrições, das rupturas. Vou falar disso aqui, isso aqui está no planejamento da aula. Está lá, porque é administrativo, vai cair em administrativo, mas é trabalhista. E assim, o aluno precisa saber que não se estende. Né? A gente não sabe, lógico que vai ter uma decisão ou outra aí, né? Acho que você vai até comentar das decisões da terceira turma, que hoje falam que aprendiz também não tem, né? Não, é isso, é o contrário. Já não lembro mais. O TST tem os posicionamentos dele lá na Lucas, a terceira turma tem os posicionamentos, mas enfim, eu acho que é importante a gente deixar claro que não se aplica à iniciativa privada, é exclusivo da administração pública, como o Rony tinha colocado no chat. Beleza? Não sei se você quer falar, André. Esse tema ele tá nas aulas, porque esse debate ele está muito quente, né? Pra vocês terem uma ideia, esse é o tipo de aprofundamento que eu comentei, que a gente coloca nas principais, né? O tema está tão quente que nos cursos de prova oral que estão acontecendo agora, esse debate está super quente. A gente faz esse questionamento sobre isso, o pessoal se enrola, fica na dúvida, porque é um assunto denso, novo, né? Então, a gente, no próprio primeira fase, tenta já fazer esse direcionamento mais denso nas centrais mesmo. Então, está no planejamento de aula. Claro, eu não entro muito em decisões turmárias do TST, porque a gente sabe que oscila muito. Né? Mas nas coisas que já tem precedente obrigatório, com certeza. E esse aqui é bem interessante mesmo. E eu concordo contigo. A meu ver, é só para a administração pública. Né? É o que você falou, leading case, né? O caso paradigma que levou a tudo é envolvendo o servidor público, né? No caso, acho que era uma empregada pública em cargo demissível ad nutum. Isso, exatamente. Ou seja, era uma questão de direito administrativo, né? Quando usa o temporário aqui, que está na ementa, e na tese, acaba não usando tecnicamente o temporário, né? Como é o temporário da legislação 6.019, né? Que é por uma empresa interposta, com uma finalidade específica, é outra coisa. Eles usaram como sinônimo de algo provisório, né? Não perene, né? Mas não com o sentido de temporário da lei 6.019. Eu concordo contigo. Exato. Eu percebi que você estava na fase oral quando você me mandou a mensagem, porque acho que era um domingo à tarde, tirando dúvida, né? Qual que é o seu entendimento sobre isso, né? Então eu falei que estava no oral, estava no curso oral ali. Né? Era exatamente isso, porque surgiu a pergunta, o pessoal perguntou, virou uma dúvida, nem entre a gente ali que estava no curso estava consenso. Eu falei, deixa eu pedir mais uma opinião aqui. Não, então estamos aqui juntos nessa. Beleza. Eu vou para o próximo. Na verdade, eu falei que eram 3 JDM, mas são 2. Agora eu selecionei o medo de todos, previdenciário. Eu vou falar de 2 decisões. Vou falar de uma mais fácil e depois de uma bem complicadinha, mas eu acho que vale a pena. Gente, o que
Assim, o direito previdenciário a gente usa pouco, de fato, porque a gente não tem competência, mas é aquilo, né? Uma questão na sua prova vai ser, por exemplo, sobre salário de contribuição, porque é o nosso dia a dia. Você tem que saber o que incide, o que não incide, né? Mas eu não selecionei sobre isso, porque isso já é mais pacificado, mais tranquilo. Eu selecionei sobre regime próprio de previdência social, que é em mistura administrativo também. São dois temas que eu quero comentar. O primeiro tema é o tema 1254, que trata daquela estabilidade do artigo 19 do ADCT. Então, você quer colocar o tema ou... Coloco, deixa eu colocar, do Supremo, né? Assim, é bem simples, tá? Mas, basicamente, eu selecionei porque a estabilidade do artigo 19 do ADCT é algo que cai na nossa prova de direito do trabalho. Então, para quem não se recorda, são aqueles servidores que entraram antes de 88 no serviço público, antes da Constituição, no serviço público sem concurso, mas que quando a Constituição foi promulgada já tinham 5 anos. E aí, o artigo 19 do ADCT assegura estabilidade para esse povo. Vocês vão ver isso melhor nas aulas aí. Mas a questão aqui não é, não vou falar de estabilidade, meu tema são matérias periféricas. É a questão do regime próprio ou do regime geral da Previdência Social. Então, só para lembrar, regime próprio é o regime da iniciativa pública e o regime geral da iniciativa privada, como regra geral, né? Assim, tem algumas exceções aí no meio do caminho, mas o regime geral é o INSS e o regime próprio é o da iniciativa pública, da administração pública como um todo. O que acontece? O cara, até o leading case envolve uma moça que era servidora do estado do Tocantins, salvo engano, e ela era servidora pré-constituição. Servidora mesmo, só que ela não fez concurso, tá? Não era seletista, nada, servidora, mas sem concurso, na época não era exigido concurso, servidor como se fosse estatutário. Ela adquiriu a estabilidade com 5 anos. Ela já tinha 5 anos quando a Constituição foi promulgada, então ela adquiriu estabilidade. Só que, imediatamente, o que aconteceu? Ela deixou de estar vinculada ao regime próprio do estado do Tocantins e foi vinculada ao regime geral de previdência social. E ela contribuiu para o regime geral a vida inteira, até que ela se aposentou. Por quem? Pelo regime geral, que todo mundo sabe que é muito pior do que o regime próprio, ainda mais para pessoas aí das antigas. Daí o que ela decidiu fazer? Entrar com ações, diversas ações, pretendendo a conversão da aposentadoria dela, do regime geral para o regime próprio de previdência do estado do Tocantins. Subiu, ganhou, perdeu, até que chegou no STF e perdeu. STF pacificou um entendimento que quando eu estudava previdenciário, eu dava aula de previdenciário, ainda era dúbio sobre essa estabilidade, se era regime geral ou regime próprio. E agora o STF, acho que esse daqui é do final do ano passado, ou do meio do ano passado, esse tema deve estar aqui em algum lugar, mas ele pacificou. Estabilidade. O estável do artigo 19 do ADCT é do regime geral, não é do regime próprio. Então tá aqui, ó, somente os servidores públicos civis, detentores de cargo efetivo, artigo 40 da Constituição, são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do artigo 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público. Então, resolveu essa questão, porque realmente ela era duvidosa. Tá? Então, é um negócio que eu acho que pode aparecer para vocês, essa coisa de que tangencia o direito administrativo e o direito previdenciário. E, quer comentar alguma coisa, André? Não, fica à vontade. Não, previdenciário não tem nem o que comentar, esse assunto não é minha praia. Previdenciário é terrível, né? Eu sei. Aí por isso que eu escolhi, eu gosto. Então eu falei, deixa eu escolher 2 teminhas. O outro que eu escolhi é pior, mas também colocou uma radical numa discussão que existia há muitos anos, é o tema 627. Existia há muitos anos, que é a questão de acumulação de aposentadorias e pensões de regime próprio. Isso aqui é bem complexo, tá? Então, assim, eu vou devagarinho para vocês entenderem. Tá aí a tese, vou ler aqui, em se tratando de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contida na parte final do artigo 11 da emenda constitucional 20 de 98, porquanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos de serviço público por meio de concurso público, antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis. É assim.
Para sua prova, você tem que ter essa redação meio que na cabeça, porque muitas vezes eles dão Ctrl+C, Ctrl+V. Só que é um negócio que você lê e fala, não é possível, eu não estou lendo isso, eu não estou entendendo nada. Eu vou explicar o que é isso, tá bom? Eu vou tentar explicar, é um tema bem complexo, mas eu vou tentar explicar. Só que tem essa redação na cabeça, porque rola o Ctrl+C, Ctrl+V. O que acontece? Acumulação de aposentadoria é um tema do regime próprio, tá? Estamos falando de regime próprio de previdência social, exclusivamente. Eu não vou entrar no regime geral, vou entrar no regime próprio de previdência social. É um tema que é tratado expressamente pelo artigo 37, parágrafo... Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer o símbolo de parágrafo, não. Parágrafo 10 da Constituição. Artigo 37, parágrafo 10 da Constituição. Ele trata da acumulação. Na verdade, ele diz o seguinte, ó, você, servidor aposentado, já está recebendo proventos de aposentadoria, beleza? Se você decidir prestar um novo concurso e passar nesse novo concurso, você não pode acumular os proventos da sua aposentadoria com os vencimentos desse novo concurso. Você vai ter que optar. Então, tá aposentado? Fica quieto, não presta outro concurso, a não ser que, ok, seja para ganhar muito mais. Mas você vai ter que optar, você não pode acumular. Salvo, tá? Se esse novo cargo em que você vai atuar for em comissão, ou ele for um cargo eletivo, mandato eletivo, ou se for um cargo acumulável. Aí eu deixo você acumular seus proventos de aposentadoria com o vencimento, com o que você vai receber de salário, que não é salário, né? Com os vencimentos que você vai receber desse novo cargo. Beleza? Isso está na Constituição. Aí veio essa tal dessa emenda constitucional. Essa emenda é a primeira reforma da Previdência que a gente teve no Brasil, a 20 de 98. E ela colocou uma quarta exceção. Ela falou, se você prestou o concurso antes de 98, você pode acumular aposentadoria com os vencimentos. Então, são 4 exceções. Vou repetir, tá? Eu sei que às vezes tem gente anotando, então eu vou repetir. Eu posso acumular com cargo em comissão, cargo eletivo, cargo acumulável, na forma da própria Constituição, que a gente conhece, por exemplo, juiz e professor, né? Que a gente conhece bem. E se você prestou e passou no concurso antes de 98, de novembro de 98, que é a data dessa emenda. Beleza? Tá bom. Só que a dúvida que a gente sempre teve é, acompanha aqui comigo, você já está aposentado por esse, né? Agora você quer se aposentar por esse aqui, ó. Você quer se aposentar por um desses cargos que você estava acumulando. Você consegue acumular as aposentadorias? Entendeu a lógica? Beleza. O que o STF decidiu? O STF falou, se você... Então, você está trabalhando aqui, tá? Meus dedinhos aqui. Você já está aposentado. Se você se aposentar em um cargo em comissão, você pode acumular aposentadoria. Se você se aposentar em um cargo eletivo, você pode acumular aposentadoria. Se você se aposentar em um cargo que acumula, você pode. Mas naquela última hipótese da emenda constitucional, você não pode. Naquela hipótese em que você passou no concurso antes de 98, aí você não pode acumular os proventos de aposentadoria. Tá bom? É essa a ideia. Foi isso que o STF decidiu. Então, em todos os casos aqui, eu já estou aposentada, já estou recebendo proventos aqui. Se eu me aposentar, em todos os casos, eu posso receber acumulados, né, os proventos de ambas aposentadorias, menos nesse caso da emenda constitucional. Certo? Guardem isso. Aí veio essa tese. O STF já tinha fixado isso, já era o entendimento que ele tinha, só que aí piorou mais ainda, porque me apareceu uma viúva. A discussão desse leading case não é acumulação de provento de aposentadoria, que já estava sedimentado, é acumulação de pensão por morte. Olha a história da viúva, leading case, que culminou nessa tese. A mulher é viúva de um médico que era simultaneamente aposentado como militar e exercia um cargo da ativa como médico civil. Então, ele era médico militar, aposentado, e estava exercendo um cargo na ativa como médico civil. Portanto, cargos acumuláveis. Ele morreu. Ele estava aposentado aqui já, e aqui ainda não.
Ele ainda estava trabalhando, firme e forte, ali, feliz. E ele morreu. A mulher começou a acionar Deus e o mundo, porque ela queria receber a pensão acumulada dos dois. É possível? STF falou. Sim. O STF deixa claro o seguinte: o mesmo entendimento que eu tenho para a aposentadoria vale para a pensão por morte. E nesse caso, eu tenho um cara que acumulava 2 cargos que eram passíveis de acumulação. Então, é a mesma regra. Aí vem todo esse tema gigantesco que a gente vai reler, mas a lógica é a seguinte: então, o que a gente vai guardar? Proventos de aposentadoria do RPPS. Beleza. Eu posso acumular, ou de pensões, vamos colocar pensões também. Eu posso acumular com proventos de aposentadoria de outro cargo? Sim. E de pensão também? Sim, desde que seja um cargo acumulável, desde que seja um cargo em comissão ou um cargo eletivo. Agora, cuidado, você não pode acumular com proventos de aposentadoria e pensão se for no caso da emenda constitucional 45, naquele caso do cara que entrou no concurso antes de 98, aí não dá para acumular, é a única exceção. Isso é super... Emenda constitucional 20, né? Se quiser. Ai, desculpa, 20 de 98. 20 de 98, perdão. É um negócio super complexo, mas agora a gente lê, olha só, em se tratando de cargos constitucionalmente acumuláveis, caso do médico, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadoria e pensões contidas na parte final do artigo 11 da emenda constitucional 20 de 98. Porquanto ela se destina apenas aos cargos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação de referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis. Tudo isso, olha a volta que eu tive que dar para a gente entender esse negócio. Mas isso era um tema que assim, sempre foi debatido. E aí, agora está resolvido. Fala, André. Não, mas assim, realmente precisa de tecla SAP essa tese aqui. Porque está muito mal escrito. Muito, vou falar isso numa aula, mas está escrito de um jeito confuso demais, né? Você tem que entender toda a história do precedente para fazer sentido isso aqui. Exatamente, assim, eu acho que isso ajuda bastante quem conhece o direito previdenciário, né? Mas assim, um cara que está começando a estudar agora, lê esse treco, buga, né? O que a Letícia colocou aqui, o bichinho bugando, né? Eu espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa, essa live fica gravada, né? Eu gravei, a gente vai colocar numa página específica do workshop, do lançamento, e colocar depois no portal do aluno, para quem quiser assistir, vai estar lá também essas dicas, tudo. Para quem se matriculou aí, vai ter acesso para poder revisar esse conteúdo. Essa loucura, né? Beleza. Ô, André, eu sei que eu já passei. Eu posso comentar uma coisa que me veio à mente quando eu fui falar de ECA? Pode. Uma coisinha. Ô, gente, eu fui falar de ECA e, assim, a gente está discutindo muito o tema 1046 agora, né? Enfim, lembrei do tema 1046. Para quem não conhece, a prevalência do negociado sobre o legislado. E quando eu falei de ECA, eu falei que sempre cai sempre cai coisa atinente à aprendizagem, né, estágio. E eu acho que uma coisa que, assim, muita gente não percebeu, mas que no voto do tema 1046, então vamos lá, tema 1046, famoso. Quem está começando a estudar talvez não tenha tido acesso. Esse é muito importante, esse tema, para quem está estudando, porque, assim, tem que saber, assim, algo do dia a dia trabalhista a partir da decisão do Supremo, porque é a discussão entre preponderância do negociado sobre o legislado. Exatamente, isso aí, assim, é do dia a dia, o que o André falou, todo dia a gente se depara com esse tipo de coisa, né? E do que eu me lembrei, né? Eu particularmente estudo muito esse tema, porque já foi minha tese de doutorado, quando nem se discutia isso, eu tratei disso. Lá em 2015, eu tratei disso. Então, esse é um tema pelo qual eu me interesso muito, e eu li o acórdão inteiro, aquelas coisas que só quem está estudando faz, né? Tipo o André lendo os acordos de Uber aí, que eu não tenho paciência, mas você deve estar lendo todos os acordos de Uber, iFood, Rappi e afins, né? Ou já deu, André, já chega. Não, estou acompanhando, até porque eu não fiz minha propaganda ontem do meu livro, não sei onde ele está, eu vou mostrar para a galera aqui, peraí. Mostra aí. Eu vou fechar minha câmera para procurar ele, vai explicando vai aí para a galera. Beleza. Então, aí, gente, esse tema, por que eu lembrei? Ele me veio, tá? Eu não estava programada para falar disso, mas nesse tema, vocês sabem, o STF reconheceu a prevalência do negociado sobre o legislado.
desde que não sejam matérias que a gente fala que entram na ordem pública absoluta, direitos absolutamente indisponíveis. Então, o sindicato pode negociar em péios a legislação trabalhista, pode negociar para pior a legislação trabalhista. Eu gravei as aulas de direito coletivo e eu falo disso lá, eu garanto para vocês. E o que acontece? Sabe uma coisa que eu acho que tem grande chance de cair em ECA, em direito da criança e do adolescente? No voto do ministro Gilmar, que foi o voto prevalecente, ele fala com todas as letras que tudo que está escrito aqui não vale para normas atinentes ao trabalho da criança e do adolescente. Ou seja, não vale qualquer tipo de negociação coletiva para normas de trabalho da criança e do adolescente. Algumas coisas que a gente pega ainda, né? Convenção coletiva, por exemplo, fazendo, na verdade, negociando cota de aprendiz, tirando, né, funções da base de cálculo, a norma coletiva, a convenção coletiva, tirando funções da base de cálculo de cota de aprendiz. Não saiu na tese aqui do STF, mas no voto, Gilmar Mendes fala, tirem da cabeça, de jeito nenhum pode negociar normas de trabalho da criança e do adolescente. O ministro André Mendonça, na época, inclusive, defendeu que isso fosse colocado na tese. Não vingou, mas está lá. Então, é uma coisa assim, que você não lê o negócio inteiro, o acordo inteiro, talvez você não saiba, mas já fica aí para vocês. E o TST tem dado diversas decisões nesse sentido, invalidando normas coletivas que tiram da cota, por exemplo, tira função de limpeza da cota, né, da cota de aprendiz. Tá? Então, eu lembrei, tá? Nem tinha Vigilante, porque o argumento é assim, mas a função proibida para menor de 18 anos. Mas, espera, aprendiz é necessariamente menor? Né? Então, isso é um cuidado. Ele vai até os 24, né? Até os 24. Salvo se tiver deficiência, que aí não tem nem limite de idade. Eu sempre falo para os meus alunos da UAB perderem a mania de chamar aprendiz de menor aprendiz. Porque isso te leva a erro, te induz a erro, né? O aprendiz não necessariamente é menor. Então, né, fica a dica. Aí eu parei de falar, tá? Chega. Passei do horário, mas enfim, não brigue comigo. Não, mas tá ótimo. Isso aqui foi só uma amostrinha para o pessoal conhecer mais a professora Renata. Já viram que ela é fera, né? Então vocês já imaginam como vai estar o conteúdo que ela gravou lá com a gente. E vou aproveitar e fazer a propaganda do meu livro aqui, ó. Esse aqui, ó. Peraí. Ele está com um plastiquinho, então está fazendo reflexo. Ó. Subordinação e a nova morfologia do trabalho. Foi da minha dissertação de mestrado, está bem legalzinho. Entrem lá na Venturoli, porque eu não ganho nada com isso, porque livro só dá prejuízo, né? Não sei se vocês sabem, livro não dá dinheiro para o autor, né? Só se você for, sei lá, aqueles que vendem muito, aqueles manuais e tal, senão não dá nada, só dá prejuízo. Porque a gente tem que pagar para editar, praticamente. Então, mas fica aí a divulgação. Sorteio, não, vou fazer um sorteio no Instagram, depois eu faço um sorteio geral. Aqui, agora, não, tá? Obrigada, gente. Só elogios aqui para ela. A Renata é fera, por isso que a gente chama ela. Ele é meu... E, né, ontem a gente fez o lançamento promocional, o pré-lançamento ontem, e agora, terminando aqui o nosso workshop, lançamento oficial do curso Pro Primeira Fase 2024, está lançado. E, para quem perdeu o cupom de ontem, ainda a gente deu um boi aqui e conseguem usar um cupom um pouquinho menor, mas ainda dá um desconto legal. O cupom é PRO... Cadê? Peraí que eu pus errado o cupom, deixa eu procurar aqui. PRO 15%. PRO 15%, tá? Quem animar, dá ainda para aproveitar lá no site da Promagens com esse cupom especial, que é o cupom de lançamento do curso, é um cupom que vai durar até o dia 18 de fevereiro, tá? Até o dia 18 de fevereiro, a gente está com esse período de lançamento promocional, depois ele vai para o valor cheio. Então, quem aproveitou a live aqui, tem essa possibilidade de aproveitar este conteúdo, tá? Eu até fiz a atualização ali, está dando 237 horas de aula, tá? Na estimativa. Eu estava achando que ia dar menos, mas vai dar mais. A gente teve uns conteúdos que ficaram grandes, por exemplo, o Constitucional ficou muito bom. O professor que gravou ficou excelente, super detalhista, super organizada. Tá ótimo, ótimo, ótimo.
Direito do trabalho sou eu, então eu não vou elogiar, né, a mim mesmo, mas acredito que esteja bom. Processo de trabalho, fase de conhecimento também sou eu. Essa eu preciso ainda colocar no ar, mas direito do trabalho já está. Vou até mostrar para vocês aqui, ó, os professores que eu também coloquei no site. Não, Francine, jamais. Quem compra primeiro tem que ter desconto maior, né? Senão é maldade, sacanagem, né? Se dá um desconto maior depois, eu jamais faria isso. Posso elogiar, porque o André foi meu professor, tá, gente? Na fase oral, eu faço questão de falar que se não fosse por ele, eu não seria juíza hoje. Então, eu vou elogiar, pode deixar que eu te elogio, tá? Obrigado, Renata, obrigado mesmo. Você não precisava, não, você já era excelente antes. Foram correções muito pontuais. Um desastre, mas tudo bem, valeu, passou. Passou, tá tudo bem. Então, ó, tá aqui o corpo docente. Então, a Flávia, ela tem uma parte de matéria ensinando a estudar, com o planner, etc. Aí, direito do trabalho, sou eu. Processo de trabalho, fase de conhecimento, sou eu. Procedimentos especiais, a Renata. Coletiva, Renata. Internacional, professor Augusto, que é do MPT. Quem conhece, eu já faço sempre curso de discursivas com ele. Ele é excelente. Previdenciário ele também, porque ele é mestre em previdenciário, ou doutor em previdenciário, não sei porquê, apesar de ser procurador de trabalho, acho que é gosto, não sei. Carol Irata, que vocês conheceram, né, que trata de recursos, precedentes e ACP, execução, a Renata, regime jurídico do MPU, a Carol, portuário e aquaviário, o Augusto também, porque o Augusto, como vocês também não conhecem, para quem não conhece, ele foi coordenador nacional da CONATPA. A CONATPA é a coordenadoria do MPT focada em trabalho aquaviário e portuário, tá? E ele é uma das maiores referências no assunto, já participou de coisas na OIT, falando de portuário, ele é muito bom. A Flávia trata de meio ambiente de trabalho, empresarial. O Sérgio Gabriel, colega da Renata, lá do curso de OAB, fera. Processo civil está em gravação com Danilo Gaspar e Fabiano Veiga, ambos juízes lá da Bahia. O professor de constitucional, fantástico, Cristiano Lopes, lá de Brasília, né, advogado e especialista, né, ele só trata de constitucional. E constitucional do trabalho, a Noêmia Porto, que é juíza do trabalho, foi presidente da Associação Nacional dos Juízes do Trabalho, etc. César Peguini, advogado civil, excelente. Tiago Carnim é procurador, é promotor de justiça em administrativo, um cara especializado. Direitos humanos, o Gabriel Travassos não é trabalhista, ele é um cara especializado nisso. Enfim, tá toda essa galera aqui. Eca, Teana, que é juíza do trabalho lá em Pernambuco. LGPD, o Leandro Fernandes, famoso no Instagram também, ele é ótimo. Jurisprudência, o Fábio Rocha, que trata de atualização jurisprudencial. E Estatuto da Magistratura e Psicologia com a Juliana Moraes, nossa colega aqui da segunda região, também dá aula em vários cursos, etc., super famosa, e o Glauco, que também é juiz aqui na segunda região, e que é excelente na parte de humanística, assim, é impressionante como o conteúdo dele é bom em humanística, ele dá até aulas na EJUD, em algumas EJUDs, falando do working, de Alexi não, né? Alexi, né? O pessoal fala errado, Alexi, é Alexi, ele é alemão, ele não é francês, né? Ele fala desses caras com uma propriedade absoluta e, assim, ele é muito bom mesmo nessa parte. Então, assim, é só professor fera que tem aqui, tirando eu, todos são bons. Então, para quem não adquiriu ainda, mais uma vez o link para vocês e o cupom de desconto de lançamento. Que é PRO 15%. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida sobre a dinâmica do curso, precisar de alguma orientação, mande mensagem agora no chat ou mande um WhatsApp depois para a gente na Promagens ou me chama no Instagram, que eu estou à disposição. Espero vocês, tenho certeza que a gente vai junto rumo à aprovação. Renata, obrigado pela disponibilidade, obrigado pela live e sempre no que precisar também estou disponível. Não, eu que agradeço de novo aí os convites, a confiança no meu trabalho, obrigada mesmo, viu? É um prazer. E o que precisarem também, só falar comigo no Instagram, estou à disposição e com certeza
Vamos ser colegas, em breve. Ou não, ou vamos ser colegas do MP, também somos tudo colega, né? Ou MP ou Magis, né? Tudo colega. Alguém pediu o seu arroba aqui do Insta. Vou colocar aqui, que a gente começou por lá. Peraí. Magis, colega Magis. Aqui, ó, tá aqui, meu arroba. Depois o meu aí também, para quem quiser. E o da Promagis também. Então, os 3 Instas aí. Isso. Beleza? Valeu, gente. Obrigado pela atenção. Obrigado, Renata. Boa noite. Valeu, boa noite.